Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre porcentagem, e aí a gente vai entrar também em matemática financeira, na verdade só a parte que o vestibular cobra mesmo, porque ele gosta de misturar com as notações matemáticas que a gente chama de porcentagem. A porcentagem nada mais é do que um jeito diferente da gente escrever dividido por 100. Significa que toda vez que eu tiver esse símbolo aqui, que significa porcento, ou seja, por 100, depois de um número, então aqui eu tenho 20%, seria a mesma coisa de eu escrever esse número dividido por 100. É exatamente a mesma coisa, só que escrito de uma forma diferente. Então, sempre que a gente tiver o símbolo de porcento, a gente vai ter a porcentagem desse número. Quantas vezes esse número aparece numa amostra de 100? Então, esse vai ser o cerne da nossa aula inteira. Esse símbolo aqui, porcento, que significa que tem um dividido por 100 escondido. Bom, e esse 20%, ele pode ser escrito de outras formas, que é importante a gente entender, porque às vezes os exercícios de porcentagem vão exigir que a gente entenda essas relações. Mas elas não são muito complicadas. Elas remetem muito à matéria de frações, ou seja, quando a gente tem um número dividido por outro dessa forma. Isso daqui é uma fração escrito como porcentagem. Então a gente sempre pode fazer essa conversão de fração para porcentagem. Eu poderia reduzir essa fração aqui, 20 dividido por 100. Se eu dividir por 2, 20 dividido por 2 é igual a 10, 100 dividido por 2 é igual a 50. Ou seja, 20 dividido por 100, que é a mesma coisa que 20%, é exatamente a mesma coisa que 10 dividido por 50. Só que eu ainda consigo reduzir um pouquinho mais. Os dois números são divisíveis por 10, então eu vou dividir por 10. Que a minha fração 20 por 100 é a mesma coisa que 1/5. Ou seja, 20% é a mesma coisa que 1/5. É o mesmo número escrito de formas diferentes. Se eu fizer 1 dividido por 5, eu vou encontrar o valor de 0,2. E aí eu quero que vocês comparem o resultado que a gente conseguiu a partir de 1/5, que é 0,2, com 20%. Vocês percebem que tem uma certa relação, né? A gente tem 2 e 2. O que aconteceu é que a nossa vírgula, que a gente tem aqui, ela se movimentou, ela se deslocou. Ela se deslocou 2 casas para a esquerda. Bom, isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso daqui, ou seja, é um número dividido por 100. Para a gente transformar esse número em um 0,2, a gente eliminou o denominador, que era 100. A gente dividiu o 20 por 100. E quando a gente divide por 100, a nossa vírgula automaticamente se desloca 2 casas para a esquerda. Então, o nosso 20% se torna 0,2. Percebam que eu não posso colocar o porcento aqui, porque o porcento significa dividido por 100, e a gente já realizou essa divisão chegando no 0,2. Vamos supor que o enunciado conta pra gente que tá rolando uma pesquisa em que eles contaram quantos carros passaram numa rua e quantos deles eram vermelhos. No total, eles contaram 1000 carros de todas as cores, e desses 1000 carros, 250 eram da cor vermelha. E eles querem saber a porcentagem de carros vermelhos que passaram nessa rua nesse período de tempo. Bom, como eu disse, a porcentagem ela dialoga muito com a fração, então a gente vai tentar transformar isso numa fração. A fração nada mais é do que a parte dividido pelo todo. A gente já sabe que o nosso todo é 1000 e a parte que interessa pra gente são os carros vermelhos. Então eu posso escrever dessa forma aqui: a parte, que são 250 carros vermelhos, dividido por 1000, que é o meu todo. Então, essa fração aqui corresponde a quantos carros vermelhos eu tenho a cada 1000 carros. Como ele quer a porcentagem, ele quer a cada 100 carros. Ou seja, eu tenho que transformar o denominador 1000 em 100. Então, ele quer um número que seja dividido por 100. Então, ele quer uma fração que tenha o mesmo valor que isso daqui, porque eu não posso mudar os valores dos dados que a pesquisa conseguiu, só que ele quer que eu escreva ele dividido por 100, porque ele quer a porcentagem, ele quer quantos carros vermelhos passam a cada 100 carros no total. Para eu passar de 1000 para 100, eu preciso dividir por 10, para eu eliminar esse zero aqui, certo? Aí eu passei 1000, virou 100.
Só que o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. Se eu eliminei um zero, eu dividi por 10, eu tenho que dividir por 10, 250. Se eu dividir por 10, eu elimino esse zero e eu encontro 25 dividido por 100. 25%. Então, sempre que ele pedir a porcentagem, a gente dá dessa forma aqui. Em vez de ser um número dividido por 100, a gente aplica o nosso símbolo de porcento. Então, observem que a gente passou de um dado, a gente criou uma fração, a gente achou essa fração dividida por 100 e encontrou a porcentagem. Como a gente acabou de ver, a porcentagem nada mais é do que um tipo específico de fração, e a fração é a parte dividida pelo todo. Então, aqui a gente tem um exemplo em que a gente tem 5 bolinhas, 2 delas são vermelhas e 3 delas são pretas. Se eu quiser saber a fração de bolinhas vermelhas entre todas as bolinhas, eu tenho que pegar o número de bolinhas vermelhas, que é 2, dividido pelo todo, ou seja, dividido por quantas bolinhas a gente tem no total, dividido por 5. Então, a fração de bolinhas vermelhas nessa minha amostra aqui seria 2/5. Para a gente fazer o processo inverso do que a gente acabou de fazer, ou seja, transformar uma fração que não é porcentagem em porcentagem, a gente precisaria transformar o denominador 5 em 100. Como toda vez que a gente tem uma igualdade, a gente não pode alterar o valor numérico dessa fração 2/5. E para a gente conseguir manter esse valor numérico, a gente tem que observar qual foi a mudança do 5 para 100 e manter ela no numerador também. Vocês percebem que de 5 para 100, a gente multiplicou por 20. Então, a gente fez 5 vezes 20, que é igual a 100. Então, a gente tem que fazer a mesma coisa com o número 2. Se for um número mais complicadinho e você quiser ter certeza, você pode fazer uma conta. Por exemplo, eu poderia fazer a divisão de 100 por 5, para eu saber quantas vezes eu aumentei do 5 até chegar no 100. A gente vai fazer essa divisão e a gente vai encontrar que a gente aumentou 20 vezes. Então, como a gente encontrou o valor 20, a gente tem que fazer a mesma coisa com o numerador 2. Então, 2 vezes 20 é igual a 40. Então, o numerador vai ficar 40. Ou seja, 2/5 é exatamente a mesma coisa que 40 sobre 100. O valor numérico é o mesmo, mas agora a gente está mais próximo da nossa porcentagem. Todo número que está dividido por 100, a gente pode escrever de uma outra forma. Ou seja, esse 40 dividido por 100, a gente poderia escrever 40 e colocar um símbolo de porcentagem depois dele, dessa forma. Então, a gente tem que 2/5 é igual a 40 dividido por 100, que é a mesma coisa que eu escrever 40%. Uma outra forma da gente realizar essa conta seria se a gente fizesse a divisão de 2 por 5. Então, se a gente fizer 2 dividido por 5, a gente vai ter que fazer essa conta com decimais, 20. 20 dividido por 5 é igual a 4. Então, a gente tem que 2 dividido por 5 é a mesma coisa que 0,4. Então, uma regrinha prática que a gente pode usar sempre que a gente tiver que passar um número que não está em porcentagem para um número que está em porcentagem ou vice-versa, é essa que eu vou mostrar para vocês aqui. O mecanismo de por que elas funcionam, a gente acabou de ver nesses exemplos que eu dei, mas aqui é uma regrinha prática que vocês vão ver que sempre vai funcionar. Sempre que você tem um número, por exemplo, decimal, ou seja, ele está fora da porcentagem, e quer passar para um número que está com porcentagem, a gente vai pegar a vírgula e andar 2 casas para a direita. Então, um número que não está em porcentagem andou 2 casas para a direita com a vírgula e a gente encontrou o número em porcentagem. Passou 2,5, 25. 0,25 é igual a 25%. Quando a gente tem uma porcentagem e quer passar para um número fora da porcentagem, a gente faz o caminho inverso. A gente vai deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Isso significa que a minha vírgula que estava aqui vai vir para cá, 5,0, e vai andar mais uma vez, 0,5. Ou seja, 50% vira 0,5. E a gente eliminou a porcentagem dessa forma. Então, essa é uma regrinha prática que lembra um pouquinho da notação científica que a gente vê nas outras matérias de exatas, e que a gente vai observar bastante nos exercícios de porcentagem, porque várias vezes eles dão as porcentagens pra gente em forma de número decimal.
A multiplicação vai ser uma operação muito importante nas nossas questões de porcentagem, porque sempre que o exercício pedir a porcentagem de um certo número, a gente precisa fazer uma multiplicação. Então aqui eu peguei um exemplo, 10% de 60, poderia ser, por exemplo, R$60. E ele quer saber quanto que é 10% de 60. Como que a gente descobre? A gente faz uma multiplicação. Você faz o número que ele quer descobrir vezes a porcentagem. Então, 10%, 10 dividido por 100. Então, o que eu fiz? Eu escrevi o que estava em azul de uma outra maneira. É exatamente a mesma coisa, só que escrita de uma outra forma. E a gente vai realizar essa operação. Ou seja, 10% de 60 é igual a 6. Então, sempre que pedirem a porcentagem de um número pra gente, a gente vai multiplicar a porcentagem vezes o número. Em alguns casos, eles vão inclusive pedir a porcentagem de uma porcentagem vezes outra porcentagem. Então é só lembrar disso, sempre que eles pedirem a porcentagem de algum valor, a gente multiplica. Simples assim. Então vamos supor que eu tenho o número 80 e ele pede para eu dar quanto que é 25% de 80, quanto que é 50% de 80 e quanto que é 100% de 80. Como a gente acabou de ver, como que a gente acha a porcentagem de um número? A gente multiplica o valor da porcentagem vezes o valor do número. Então vamos fazer isso com 25%. Tem que fazer 25% vezes 80. Só que 25% é a mesma coisa que 25 dividido por 100. E quando eu simplificar e dividir 25 por 25, que vai sobrar 1, e 100 dividido por 25, que sobra 4. Então, eu tenho que 25% é igual a 1/4. Sabendo disso, agora eu posso fazer 25% de 80. Então, eu faço 25% vezes 80, que na verdade é a mesma coisa de 1/4 vezes 80. 80 dividido por 4 é igual a 20. E a gente encontra que 25% de 80 é igual a 20. 50% de 80, então a gente vai fazer 50% vezes 80. Aqui eu vou fazer um pouquinho diferente para a gente usar outro método. Eu vou transformar em um número decimal. Então, eu vou colocar a vírgula 2 casas para a esquerda e eu vou encontrar que 50% na verdade é a mesma coisa que 0,5. Para eu encontrar 50% de 80, eu tenho que multiplicar. Então, 0,5, que é a mesma coisa que 50%, vezes 80. Só que a gente consegue ler que 0,5 é a mesma coisa que meio, né? 0,5 meio. Então, meio vezes 80 é igual a 40. Então, a gente encontrou que 50% de 80 é igual a 40. 100% a gente poderia fazer, por exemplo, 100 dividido por 100. E eu quero que vocês observem que o 100% é um valor importante pra gente, porque toda vez que a gente encontrar 100%, a gente tem o valor que equivale a 1. Então, a gente vai ter o valor inteiro. 100% de 80 é igual a 80. Só que a gente encontrou alguns valores que vocês vão percebendo que vocês vão meio que até decorando. Sempre que vocês virem 50%, vocês já sabem que é a metade do valor total. 100% tem que ser o valor inteiro e 25% é 1/4 do valor. Vocês sempre vão poder fazer o raciocínio se precisar, mas vocês vão vendo que alguns valores vão ficando meio fixos na nossa mente. Então, 50% é como se a gente fizesse vezes meio, e 100% é como se a gente multiplicasse pelo número 1. Agora que a gente já aprendeu a transformar uma porcentagem em um número 100% e vice-versa, a gente pode partir para as continhas, que é muito importante a gente entender o que significa o símbolo do porcento, para a gente conseguir fazer bem as continhas quando a gente encontrar elas nas nossas provas. A gente pode se deparar com uma situação um pouquinho parecida com essa. A gente tem duas porcentagens, 10% e 15%, e a gente tem que multiplicar elas. Um instinto inicial seria fazer 10 vezes 15 igual a 150%.
mas isso não vai dar certo e a gente já vai ver o porquê. A gente pode escrever essas porcentagens de duas formas. Uma, a gente pode transformar o porcento em dividido por 100. Então, eu posso escrever que 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100. E eu posso escrever que 15% é a mesma coisa que 15 dividido por 100. E a gente vai multiplicar esses dois números. Quando a gente multiplicar 10 vezes 15, a gente encontra 150 no nosso numerador. E quando a gente multiplicar os denominadores 100 vezes 100, a gente tem o resultado 10.000. Então, o resultado dessa multiplicação, na verdade, é 150 dividido por 10.000. Quando a gente fizer essa conta, a gente vai encontrar o resultado de 0,015. E 0,015, para a gente passar para a porcentagem, a gente tem que passar a vírgula duas casas para a direita. Então, 0,015, na verdade, é a mesma coisa que 1,5%. Então, percebam que o resultado da multiplicação entre essas duas porcentagens não é 150%. A gente tem que se lembrar que tem um significado para esse símbolo e que esse número, na verdade, é esse número daqui, para a gente fazer essa multiplicação corretamente. Então, a gente tem que lembrar disso e passar por todos esses passos para a gente encontrar o resultado correto. E se isso é verdade para multiplicação, também vai acontecer nas nossas potências e nas nossas raízes. Então, a gente não pode simplesmente fazer 10 ao quadrado e achar que isso daqui é 100%. A gente tem que passar por todos os nossos passos. Então, se a gente sabe que 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100, a gente tem que fazer o quadrado dos dois números. Então, a gente encontra que esse número, na verdade, corresponde a 100 dividido por 10.000. Para passar para a porcentagem, a gente precisa ter um denominador 100. Então, a gente vai tirar esses dois zeros, que significa que eu dividi por 100, e eu tenho que tirar dois zeros aqui de cima também. E a gente vai encontrar que 10% ao quadrado é a mesma coisa que 1 dividido por 100, ou seja, 10% ao quadrado é a mesma coisa que 1%. No caso da raiz quadrada de 25%, pode até dar uma vontade de fazer raiz quadrada de 25 e achar que isso daqui na verdade é 5%. Mas novamente a gente tem que passar por todos os passos para achar o valor correto. A gente sabe que 25% é 25 dividido pelo número 100, ou seja, 25%. E aí que é a raiz quadrada desse número inteiro. Ou seja, a gente tem que conseguir a raiz quadrada de 25 e a raiz quadrada de 100. A gente sabe que a raiz quadrada de 25 é igual a 5 e a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Para a gente achar a porcentagem desse número, a gente tem que conseguir um denominador 100, ou seja, eu vou ter que multiplicar por 10. Se eu multipliquei por 10 embaixo, eu multiplico por 10 em cima. Então, o resultado dessa raiz quadrada, na verdade, é 50%. Então, isso é só para mostrar para vocês como no caso de multiplicação, potência e raiz quadrada, a gente precisa passar por todas essas etapas para encontrar o número correto. Agora que a gente já entendeu um pouquinho mais das regras de multiplicação e como que a gente usa a multiplicação para a gente achar o percentual de um certo número, a gente vai trabalhar agora um pouquinho mais com a soma e com a subtração. E a gente já vai chegando mais próximo da matemática financeira. Toda vez que ele falar pra gente que a gente teve um acréscimo, ou seja, um aumento percentual, então, por exemplo, nesse caso, a gente tem algum valor e ele fala pra gente que a gente teve um aumento de 30%. Poderia, por exemplo, ser o valor de um produto. Eu não sei quanto que esse produto custa, mas eu sei que ele tinha um preço inicial e que subiu 30%. Nesse caso, a gente não vai fazer uma multiplicação, a gente vai fazer uma soma. E como que a gente faz isso? Vamos supor que o preço inicial do meu produto era P. Eu escolhi essa letra. Então, o meu preço P é o meu preço original. Inicialmente, eu tenho o valor total desse meu preço, ou seja, é P vezes 1.
porque lembrando, o 1 sempre tá lá, só que invisível. E seria a mesma coisa de eu escrever 100%, porque 100% e 1 é exatamente a mesma coisa. Como ele quer um acréscimo de 30%, a gente tem que fazer P vezes 100 mais 30%, porque ele quer o valor inteiro do produto original mais o acréscimo de 30%. Por isso, a gente vai fazer a multiplicação do preço original, que era 100%, mais 30% de acréscimo. Percebam que aqui a gente tem que fazer uma distributiva, tudo que está em verde está dentro de um parênteses, porque eu tenho que fazer 30% de alguma coisa, e é exatamente 30% do preço original. Então, é dessa forma que a gente vai escrever. Nesse caso aqui, nesse exemplo de 30%, a gente poderia escrever dessa forma aqui. O preço original vezes, porque a gente está multiplicando a distributiva. 100% é a mesma coisa que 1, então eu posso escrever dessa forma. 1 mais 30%. Lembrando daquela regrinha prática de sempre passar vírgula 2 casas para a esquerda, a gente tem que é 1 mais 0,3. Quando eu fizer essa soma, eu encontro que o que eu quero, na verdade, é o preço original vezes 1,3. O que eu quero que vocês percebam aqui é que a gente tem a mesma coisa escrita de formas diferentes. A gente pode colocar que é o preço original vezes 130%, ou o preço original vezes 1,3. O processo contrário de subtração, ou seja, pode ter caído 30% no preço de um produto. Se é isso que aconteceu, a gente vai subtrair, a gente vai fazer menos 30%. É o mesmo processo. Eu vou fazer o outro raciocínio que eu mencionei agora há pouco, para vocês verem como funciona da mesma forma. Então, eu tenho o mesmo produto que tinha o meu preço original, P. E eu quero descobrir quanto que vai ser esse acréscimo de 30%. Então, eu faço P vezes 30%, porque agora eu quero encontrar esse desconto de 30%. Então, esse é o valor do quanto que reduziu o preço total de P. Só que vocês concordam que para eu encontrar o valor final de P, eu tenho então que fazer P, que é o valor total de P, né? P vezes 100%, menos 30% de P. Ou seja, 30% vezes P. Que é o que a gente achou aqui em cima. Vocês concordam que esse P, que é o valor total de P, é a mesma coisa que eu escrever 100% de P? Organizando esse raciocínio, eu encontro que para achar o desconto de 30%, para eu achar o desconto de 30% de um valor de P, eu precisaria fazer P vezes 100%, que é o valor total do meu produto, menos o 30%. Resumindo o que a gente acabou de fazer. Sempre que a gente tiver o aumento percentual, a gente vai fazer 100% do valor inicial mais o aumento percentual. Sempre que tiver uma redução, que poderia, por exemplo, ser uma promoção, um desconto, ou até uma redução salarial, a gente faz 100% do valor inicial menos o desconto percentual. Então, a gente só tem que lembrar que a gente sempre tem que usar semelhante. Se aqui está em porcentagem, aqui também está. Se aqui não está em porcentagem, aqui também não está. Bom, nessa primeira parte, então, a gente discutiu mais os fundamentos da porcentagem e a gente começou a chegar nessa parte de matemática financeira. Na parte 2, a gente vai falar um pouquinho mais sobre prejuízos e lucros, que lembram bastante essa questão de desconto e acréscimo. E vai falar também sobre juros compostos e juros simples, que nada mais é do que brincar com esses fundamentos da porcentagem.